Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso canal nesse mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nós estamos com uma proposta, de todos os dias, nas primeiras horas de cada manhã, nós deixarmos tudo de lado para entrarmos em sintonia com Deus e com nossos irmãos através desse canal, para meditar, para ouvir, para degustar e vivenciar essa palavra de Deus, que é a palavra de vida, que todos os dias, com muito amor, chega até nós através aqui do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais em geral. E eu vou pedindo já desde agora o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Entre conosco nessa jornada, nessa empreitada de evangelização, para juntos evangelizarmos, levar essa palavra de Deus pelo ar todos os dias. Então, vá se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, ative o sininho, e responda as enquetes que todos os dias nós buscamos para que chegue até você e seja uma forma de você meditar na sua vida e aplicar essa palavra de uma maneira muito mais eficaz. Olha, toma da sua de mão a sua liturgia. Eu estou aqui com a liturgia diária da Paulus e desse mês de setembro, essa liturgia que está aqui. E eu convido você a acompanhar conosco, ou mesmo também pela palavra de Deus, a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia, para nós partilharmos o Evangelho de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. A igreja celebra hoje São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. E o Evangelho de hoje para nós está em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo uma das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se. Da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, tantos significados teológicos nessa leitura de hoje. Primeira questão da barca, A barca que já no livro do Gênesis foi retratada com a figura de Noé, um homem que anunciou o apocalipse daquela era. Ele revelou o fim dos tempos para aquele povo, chamando a conversão, chamando a construírem com ele uma barca sólida, firme e que pudesse salvar toda aquela gente. Mas ele falou sozinho
para aquele povo. No entanto, ele não deixou de construir a barca. E com aquela barca houve a salvação dos primeiros povos, segundo o livro do Gênesis. Mostra para nós que Deus sempre vem em nosso auxílio e Ele usa de nós próprios, dos seres humanos, para que a sua palavra seja ecoada, ouvida e participada. A palavra de Deus precisa atingir em nós uma eficácia, uma ação. A palavra de Deus dirigida a Noé provocou nele a coragem de construir aquela arca conforme Deus havia mandado, não para salvar só a si mesmo e os seus, mas aquela gente toda. E ele continuou falando a palavra de Deus e construindo o que a palavra de Deus ordenava. Aquela barca era o preanúncio da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que hoje também é para nós figurada na barca de Pedro. O Evangelho de Lucas, que hoje nós acabamos de ouvir, faz questão de dizer que a barca era de Pedro, trazendo para nós a compreensão daquilo que a Igreja há muito tempo anuncia, do primado de São Pedro, de Pedro como sendo o pai dos discípulos, né? Aquele que ficou responsável por ser o mais velho, o decano, e que, conduzindo os discípulos, conduz toda a Igreja, hoje na pessoa do Papa Francisco. É dessa barca que Jesus sai das margens dessa realidade para ancorar numa nova realidade, num novo tempo. Depois de passar por um mar revoltoso, de inúmeras tempestades da vida, o nosso destino é um porto seguro, uma terra farta, uma terra verdadeiramente feliz, porque é a terra que o Senhor preparou para nós. E Jesus hoje vai dizer que o mais importante dessa terra não é as coisas, não é o valor das coisas, digamos, palpável, o dinheiro, a preciosidade de uma pedra que é encontrada, de um tesouro, mas é a própria vida humana, é a perpetuação do ser humano. Em outro evangelho, Jesus vai dizer que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma, porque o que importa é a alma humana, o eu de fato, o eu transcendente, que vou passar dessa realidade que nós estamos hoje para uma nova realidade, uma realidade espiritual. E Jesus vai anunciar, assim como Noé, através daquela arca, Jesus também na arca de Simão Pedro, Jesus vai anunciar esse povo, esse convite para serem pescadores, não das coisas daqui da terra. Porém, Jesus mostra que é necessário que nós pesquemos os peixes, é necessário que também tenhamos fartura, é necessário que gozemos da graça de Deus e tudo aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor construiu todo esse mundo, meu irmão, minha irmã, não foi para poucos, mas para todos. Quizá nós tivéssemos em nós esse pensamento e soubéssemos dividir e soubéssemos verdadeiramente partilhar, mais do que saber, querer partilhar, querer viver essa pesca milagrosa. O Senhor está olhando para nós, Ele sabe quanto nós merecemos e quanto nós labutamos, Ele sabe o valor da nossa luta diária. Aqui Jesus retrata, nesse Evangelho de Lucas, a figura de Pedro lavando as redes, remendando a rede. Quando a gente pesca, né? Eu que diga que moro em área de pesca, moro em praia, o pescador quando lança as redes, e quando ela não vem com o peixe, ela vem pior. Ela vem com pedras, ela vem com cascalhos, né? Ela vem com sargaço.
praia com as algas, termina se rasgando, se rompendo. E todas as vezes que se lança a rede, há um processo de limpeza, um trabalho grande, muito maior muitas vezes do que a própria pescaria. Os discípulos haviam passado a noite toda pescando e agora estavam ali, limpando as redes para uma próxima pesca, cansados. Mas é com essas redes ainda assim sujas, é com essas redes talvez furadas, rasgadas, que Jesus manda que seja lançado novamente ao mar. Pedro era uma pessoa de um caráter muito, digamos assim, muito forte. Era uma pessoa que era bravio, era uma pessoa que não se contentava assim com pouca coisa. Ele tinha muita firmeza no que ele falava. Acredito ser por isso que Jesus o tenha chamado para ser a pedra na qual ele construiria sua igreja. É por conta de sua firmeza, de sua palavra forte. Então, Pedro, ele é o dono da barca. Ele é um pescador renomado. Ele é alguém que tem conhecimento do que está fazendo. Ele fosse outro, ele diria: Jesus, olha, você não entende de nada de pesca? Eu entendo, eu sou pescador, né? Desde sempre, sou dono de barco, sou um profissional. E você vem agora dizer que eu lance ele para tal lado, sendo que eu passei a noite toda jogando tanto para um lado como para outro e não pesquei? A questão, meu irmão, minha irmã, não é o lado que você vai lançar a rede, mas é a obediência na palavra de Jesus. E Pedro diz: olha, Senhor, nós passamos a noite inteira e nada pescamos. Versículo 5. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Versículo 5. Em atenção, em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. E veja, a partir do momento que Pedro obedece e lança as redes, a pesca é de uma satisfação tão grande que, além de abastecer toda a sua barca, vai necessitar de que outros venham ajudá-lo, tamanha é a quantidade pescada. Porém, algo ainda maior é a finalização desse evangelho, quando Jesus diz a Pedro, né, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Versículo 10. Não tenha medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Veja, versículo 11. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Veja, Pedro percebeu que a importância maior é no seguimento de Cristo do que em qualquer outra coisa. A sua atividade financeira, profissional, qualquer que seja o seu projeto, meu irmão e minha irmã, está primeiro e deve estar primeiro firmado na palavra de Jesus Cristo. Primeiro, em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, eu farei o que tu dizes. Pergunta a Jesus o que é que ele está dizendo hoje para você, meu irmão, minha irmã. Depois, como Pedro, mesmo no cansaço de uma noite inteira, que talvez você tenha vivido, chorado, se angustiado, tinha ficado a noite inteira clamando a Deus, né, as suas necessidades, por conta de tantas coisas, de tantas misérias que tem envolvido, seja na saúde, seja nas finanças, em qualquer coisa. Talvez você já esteja muito cansado, cansada. No entanto, o Senhor diz para você: espera, filho, espera, filha, espera um pouco mais. Olha, lança agora as tuas redes para tal lado. Observemos para que lado o Senhor está mudando, que nós lancemos nossas redes, e não duvidemos qual é o lado, não fiquemos colocando um lado e outro, mas coloquemos um lado que Jesus está dizendo, em atenção à tua palavra, Senhor. Mesmo diante do nosso cansaço, dai-nos a coragem de jogar as redes. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, a pesca vai ser uma pesca milagrosa. Vai ser uma pesca tamanha que você irá
necessitar de que outros venham te ajudar ao tamanho a fartura que o Senhor tem na tua vida. Porém, que isso não seja o máximo da tua vida. Que você seja capaz de largar também tudo isso, toda essa riqueza, toda essa fartura, para ser pescador de homens, para alcançar almas para Deus, para publicar essa palavra, para transmitir essa palavra a outras tantas pessoas, para que também elas sejam capazes de lançar suas redes e de alcançar o sucesso que o Senhor quer na sua vida. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia de adoração, essa quinta-feira. Muito obrigado, Senhor, pela maneira de nos conduzir, nos guiar, nos orientar. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra gesta em nosso ser e nos impulsiona, Senhor, a dar passos em direção a Ti, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a lançar as redes, a afastar a barca, Senhor. Mas dai-nos também a coragem de reconhecer como Pedro que Tu és o nosso Senhor e que não há nada maior do que servir a Ti, Senhor. Que servir a Ti é a maior riqueza. Que assim seja. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, sobre toda a sua família, sobre a sua casa, a bênção de Deus, do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.